Eu salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus. Ontem tive um dia muito feliz em casa, graças a Deus. Minha família inteira reuniu comigo. E a irmã Dilane falando aí sobre a minha filha comprou aquelas velhinhas, né? E eu fiz 58, né? Aí minha filha aparece com os números lá 75. Ela comprou os números errados, era para ter comprado 58, comprou 57. Ela ainda virou o número para fazer graça comigo. Aí, ela diminuiu um outro, mas aumentou um monte. Ficou ruim, mas tá bom. Eu quero agradecer aqui. Eu estou achando tão bonito a igreja, irmão. Gente, que benção, viu? Meus irmãos, eu quero ler 3 versículos que uns 10 anos atrás falou muito comigo, e foi com esses versículos que me levou para andar na presença do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 44. Amém, meus irmãos? Eu quero ler, meus irmãos, Isaías 44, vou ler 1, 2 e 3. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nesses 3 versículos. Esse é muito forte. Que diz assim, Isaías 44, 1. A soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Jesurum, meus irmãos, significa retidão. E assim continua, no 3. Porque derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, isso é muito forte. A irmã Dilane falou, porque eu até tenho um minutinho aqui, eu sei que alguns aqui já me conhecem, sabem do meu testemunho, do que eu vivi em casa, e com minha filha, dos problemas que ela teve de depressão. E quando eu li esses 3 versículos, meus irmãos, eu estava sofrendo com minha filha, tomando medicação, fazendo tratamento com psiquiatra, psicólogo, agora para fora direto. Eu fiquei na média de 2 anos e meio, uns 3 anos, cuidando da minha filha. E um dia eu estava muito aflito, porque as coisas estavam acontecendo e tinha visto que eu estava fraco. Ela ficou muito ruim. Era eu e ela, como que diz, às vezes tinha dia que para mim tomar banho eu tinha que chamar alguém para ficar com ela, eu não podia ficar sozinha. E sempre quem me socorreu nesses momentos foi minha sobrinha, que hoje até teve lá em ontem, até teve lá em casa também, graças a Deus. Mas eu quero falar para a igreja que eu estava orando, meus irmãos. Orei muito, porque eu estava meio lá e meio cá, minha querida, eu não estava firme. E quem me levou para a igreja, nas primeiras vezes que eu fui na igreja, foi essa filha minha que me levou para a igreja. Ela tinha, na época ela estava com 12 anos de idade. E ali eu fiquei indo, mas não firme. E nesse tempo que ela ficou adquiriu esse problema de depressão, eu passei a orar, buscar o Senhor para me dar estrutura, sabedoria, porque eu não estava mais conseguindo. Eu estava sofrendo muito. Então, nesse intervalo que eu estava fazendo
essas orações que eu estava de jejum, ela foi mais ou menos, ela tomava os remédios e ela ficava num estado ruim que eu não gosto nem de lembrar. Mas, e aí, eu estava jejuando, eu fiz um jejum de 30 dias. Eu jejuava, eu tomava o meu café, não almoçava e tomava o café da tarde. E só jantava depois da meia-noite. E eu pedi para Deus falar comigo, porque eu queria uma resposta. E uns dias antes, a avó dela, a mãe dela, falou para mim que eles iam levar ela num centro para fazer uma cirurgia espiritual, porque o Deus que eu servia não estava cuidando dela. E aí foi aonde eu fiquei mais firme no meu jejum. No dia que Deus curou ela, graças a Deus. No dia que terminar o jejum era meia-noite. E ela jantou, ela conseguiu se alimentar, foi dormir e apagou. E eu fiquei tão feliz com aquilo, eu fui buscar do Senhor. Eu me ajoelhei, era meia-noite, meu jejum acabava meia-noite, era o final do jejum, de 30 dias. E era meia-noite, quando eu vi ela dormindo, eu fui para minha cama, me ajoelhei, fechei a Bíblia, e em seguida eu falei, Senhor, me dá uma palavra para me entender o que está acontecendo. E aí, Deus me deu essa palavra, meus irmãos. Eu peguei a Bíblia, fiz assim, como se eu estivesse aqui. Peguei a Bíblia e assim, ela abriu sozinha. Nesse versículo. Na hora que eu abri, a Bíblia abriu, eu pus meu olho naquele versículo. Não sei por que eu vi. E eu li, meus irmãos. E aqui eu entendi tudo, que Deus queria eu na presença, para andar, buscar, entendeu? E para a honra e glória do Senhor, no outro dia, minha filha estava boazinha, boa de tudo. E aí eu liguei para o médico, né? Eu tinha ligado para ele uns dias antes, que eu não ia tirar a medicação dela, porque ela estava sendo pior, né? E liguei para ele, né? Falando, porque ele tinha feito até um pouco caso, né? Porque, ó, assim, você vai tirar o remédio do seu filho, isso não me aparece aqui não, porque ela vai ficar louca se você tirar o remédio dela. E, graças a Deus, Deus cuidou, minha filha ficou 2 anos sem ir na escola, terminou o colegial, graças a Deus está morando em Rio Preto hoje, formou em psicologia, né? Teve a oportunidade de vir para casa ontem com a namorada dela, foi uma bênção, foi embora agora. Eu quero falar para a igreja que, se tiver algo que você estiver passando, nesse sentido, que seja em outro sentido, meus irmãos, confie no Senhor. Confie, porque o que eu passei, e hoje eu vivo na glória, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo, né? Graças a Deus. Os irmãos continuem tendo fé. E se precisar, irmão, jejum, isso é muito bom para a obra, viu? Para o seu relevo espiritual. E eu agradeço a oportunidade.